Saudações, pessoal. Essa nossa primeira aula aqui, a gente vai trabalhar as duas primeiras questões. Vocês receberam um material de revisão. O que é que tem nesse material? A questão das potências, né? As propriedades de potências, exemplos de como resolver, como é que se fazia a multiplicação de potência e divisão de potência. Okay? Porque a soma e a subtração tem que resolver cada potência e fazer depois a soma e a subtração. Na multiplicação e divisão, quando as bases são as mesmas, você pode juntar. Então, só lembrando, potência é um tipo de multiplicação em que esse número aqui de cima, por isso que ele fica mais em cima, chamado expoente, diz quantas vezes você repete essa base. Tem alguns casos especiais, como quando o expoente é 1, quando é 0, quando é negativo, que tem métodos de fazer, certo? Mas uma potência normal, por exemplo, tipo 2 elevado a 3, que não é 2 vezes 3, certo? Você repete esse 2 aqui, o tanto que está aqui no expoente. Base, expoente. Fica embaixo, uma base. Então você tem 2, 2, 2. Aí é sempre uma multiplicação. Então você tem aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ok? Isso é potência. Aí essa primeira atividade que vocês receberam, a gente vai ficar trabalhando essa semana. Uns vídeos eu vou tentar fazer mais curto, para fazer 2 questões por vídeo. Se vocês não conseguirem acesso ou ficar mais difícil tirar dúvidas mesmo com o vídeo, tem um grupo lá no Zap para interagindo, certo? Eu tirando dúvidas. Essas duas primeiras questões, justamente as que estão aí, na primeira pedia que você determinasse o valor de cada uma dessas. Então, quando você tem a base elevada a 1, o resultado é essa própria base. Você só pode repetir ela uma vez. Quando você tem a base elevada a 0, o resultado é sempre 1. Isso é uma regra. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Por quê? Imagina um número qualquer aqui, ó. Por exemplo, 5 elevado a 3. Aí você divide por 5 elevado a 3. Isso podia ser com qualquer valor, entendeu? Estou botando só um exemplo. Pela regra de divisão, a pessoa repete a base e diminui os de 5. Então diminui 3 aqui, 3 aqui. Então isso é o mesmo que 5 elevado a 0. Porém, o que é que a gente sabe? Como esse resultado daqui é igual a esse resultado daqui, a divisão deles dois dá o quê? 1. Então por isso que quando o expoente é 0, que é resultado disso aqui, toda potência com qualquer base aqui que o expoente seja 0 dá 1. Ok? Aí, a letra C. Tem duas maneiras de fazer. Quando a potência for com expoente negativo, você pode fazer inverter esses valores que estão aqui, trocar, né? Denominador, numerador, certo? Então vai ficar 9 sobre 7 e resolver como se fosse positivo, ok? Isso vai dar 9 elevado a 2, 7 elevado a 2, aí resolve 9 vezes 9, que é 9 duas vezes, 7 vezes 7, então dá 81 sobre 49. Não dá para simplificar porque o número que divide 49 é 7, que não divide 81. Certo? Podem fazer assim, ou que seria a outra maneira. Toda potência com expoente negativo, você coloca 1 em cima e ela vem para baixo. Certo? Sobre 9 elevado a 2. Por quê? Porque ela foi o resultado de alguma potência aqui com expoente 0. Quando diminuiu 0 menos 2 pela propriedade da divisão, ficou esse negativo aqui. Certo? Então você pode fazer desse jeito aqui ou, certo? Não é os dois jeitos não. Só você lembrar de trocar e fazer a conta, ou fazer assim. Aí vai ficar 1 sobre 7 elevado a 2, 9 elevado a 2, que é 1 sobre isso aqui, a gente já fez aqui, ó, 49 e 81. Aí pela regra de divisão de potência, repete a primeira vezes o contrário da segunda. E você chega no mesmo resultado. Só é um pouco mais demorado. Então não precisa fazer os dois. Você ou lembra que é só trocar aqui, professor, quando for, por exemplo, quando for só assim um número, 3 elevado a menos 5, né? O que é que eu faço? O que é o contrário de 3? É 1 sobre 3 elevado a 5. Aí vai e resolve. 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes. 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Porque quando você está vendo 3 aqui, é porque embaixo dele é 1. Então é só inverter
a base e o expoente fica positivo. Então, nessa questão 2, eu queria que você dissesse se os valores dessas potências são os mesmos ou não, né? Justificasse e resolvesse. Na verdade, quando você resolve, já vai dar o resultado e vai justificar. Mas na primeira ideia, você já vê que o que acontece? Esse parênteses aqui está dizendo que esse sinal pertence à potência. Então vai ser repetido junto com o número. É um número negativo que vai se repetir 4 vezes. Como a repetição é par, então toda potência com expoente par vai ser sempre positiva. Porque ou você vai ter vários números negativos que acabam a cada 2 iguais ficando positivo, fica positivo, ou vários números positivos que permanecem. Então esse parênteses aqui faz toda a diferença, certo? Tendo um parênteses aqui e você está vendo que o expoente é par, já sabe que um resultado, esse aqui será positivo e esse aqui será negativo. Por quê? Porque aqui quem está elevado a 4 é o 2, o negativo não pertence. O parênteses serve para isso. O parênteses diz, ó, pegue tudo que está ali dentro. Quando não tem parênteses, é só o número. Então essa aqui de cima, o que é que a gente ia ter? A gente ia ter menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, tá vendo? Por que o parênteses, professor, continua? Porque a conta é de multiplicar. Mas se você escrever assim, certo? Não é que é errado escrever assim, mas pode dar você se atrapalhar e pensar que é menos. Em vez de fazer 2 vezes 2, fazer 2 menos 2. Então é recomendável colocar o parênteses para você lembrar que a conta é de vezes. Então o que eu disse, ó, 2 sinais iguais, positivo. Aí fica positivo aqui, né? Aí positivo com negativo. Esse aqui, 2 sinais diferentes, negativo. Aí esse negativo com o outro negativo aqui, ó, vai ficar no final positivo. Aí 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então esse resultado aqui dá um resultado positivo. Já essa daqui, ó, o que é que você tem nisso daqui? Quem você vai repetir é o 2, porque não tem parênteses para dizer que o negativo pertence. Então o negativo continua aí. 2, 2, 2, 4 vezes. Então isso vai dar, o negativo continua, 16. Ou seja, uma deu negativo, certo? E a outra deu positivo. Quando não tem sinal é porque é positivo, certo? Tudo por quê? Tudo por conta da questão do parênteses. Sempre quando tem parênteses, tudo que está dentro do parênteses tem que acompanhar a conta. Então nos próximos vídeos a gente vai fazendo as demais questões, porque eu optei por fazer assim para ficar mais curto, que eu acho que é melhor visualizar. Ok? Paz e bênção aí a todos, até a próxima.